Com vocês. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre a dinâmica da Terra. E os objetivos dessa aula é entender a dinâmica da Terra, observar quais são os fenômenos naturais existentes na dinâmica da Terra e identificar os movimentos do planeta e suas consequências na superfície. Terremotos e vulcões. Terremotos, vulcões e tsunamis são fenômenos naturais de grande magnitude. Alguns eventos relacionados a eles podem provocar grandes destruições e deixar muitas pessoas desabrigadas, feridas e até mesmo mortas. Como vocês podem estar observando essas três imagens, a primeira a gente tem um exemplo de terremoto em uma cidade, temos a segunda como exemplo de vulcão e a terceira como de tsunami. Terremotos são tremores do solo que ocorrem quando as rochas situadas na crosta terrestre se deformam de maneira brusca. Ou seja, o terremoto é um fenômeno natural que se caracteriza por um forte tremor na Terra, resultante de fatores como o encontro de diferentes placas tectônicas. Por exemplo, blocos que formam a crosta terrestre, falhas geológicas e outros também que podem estar ocasionando esse tipo de fenômeno. Esse fenômeno ele acontece com maior frequência nas regiões de contato entre as placas litosféricas em razão de movimentos. Esses tremores eles são propagados em todas as direções, o que faz com que essas vibrações possam ser sentidas a longa distância. O ponto inicial é chamado de hipocêntrico e o acima do hipocêntrico é chamado de epicentro. Como vocês podem estar observando na imagem, a parte do que pega o hipocentro, nesse caso, é o ponto inicial, que é onde ocorrem as rupturas das rochas, como vocês observam na imagem aí na C. E o epicentro é o ponto da superfície imediata, é a parte de cima. Vulcões são estruturas geralmente de formato cônico e montanhoso, formada pela saída de magma e gases no interior da Terra. Os vulcões eles podem ser encontrados na superfície da Terra e também no fundo do mar. A maioria deles se localiza nos limites das placas litosféricas. A sua formação ela pode decorrer no choque entre placas ou de fissuras na crosta terrestre. Vulcões localizados podem também ser localizados nos fundos dos mares, onde são chamados de vulcões submarinos. Por quê? Porque é uma designação dada às erupções vulcânicas que ocorrem no fundo dos oceanos e dos mares. Maremotos e tsunamis são termos sinônimos usados para designar o fenômeno de deslocamento rápido de uma enorme onda ou de uma série de ondas pelo oceano que, ao atingirem uma profundidade baixa, como a costa de um país, podem se tornar catastrófica e chegar a 40 metros de altura e velocidade, invadindo violentamente as praias. Eu coloquei essa imagem aí como um exemplo de tsunami, que temos o antes e depois. Na parte de baixo vocês podem estar observando a cidade antes de acontecer esse fenômeno, e na parte de cima como a destruição o tamanho dessa destruição que pode causar esse tipo de fenômeno. Relação de terremotos, vulcões e tsunamis com placas litosféricas. Os fenômenos naturais estudados anteriormente possuem uma característica comum, que todos estão associados ao movimento de placas litosféricas, ou seja, as regiões mais suscetíveis a esses fenômenos são as mais próximas dos limites entre as placas. Por meio da análise da localização do país na placa tectônica, o Brasil ele está situado no centro da placa tectônica sul-americana. É importante ressaltar que o Brasil ele raramente ocorre terremotos internos e não há exemplo de vulcões que possam entrar em erupções os chamados vulcões ativos. Então, essa aula de hoje era mais para especificar como é a dinâmica da Terra, quais são os fenômenos naturais que têm grande magnitude. E na próxima aula nós iremos falar um pouco sobre o ar e a atmosfera terrestre. Obrigado e fiquem bem, se cuidem.